Vamos lá, gente. Tá. Bom, ficamos de fazer a questão 12. E a 12 traz o seguinte pra gente, ó. A ação de descumprimento de preceito fundamental, a tal da ADPF, letra A, possui caráter subsidiário em relação a outras ações que podem vir a sanar a lesividade observada. Pode matar. Letra A. Letra A é o nosso gabarito. Letra B, tem como um dos legitimados universais a mesa do Congresso Nacional. Mesa do Congresso é, gente? Não, a gente tem a mesa da Câmara, tem a mesa do Senado e mesa de Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa. Mas a mesa do Congresso não se mostra legitimada. E é importante lembrar, gente, que o Congresso Nacional também tem mesa, tá? Você tem 3 casas deliberativas. Você tem 3 tem determinadas deliberações, você não tem só deputado, você não tem só senador, você tem deputados e senadores atuando conjuntamente. E nesse momento, me dê um exemplo, Arthur, para examinar o veto presidencial. A mesa que vai estar lá na frente não é a da Câmara, não é a do Senado, é a do Congresso. Mas essa mesa do Congresso não ajuiza a ADI, a ADC, a DPF. Desce. Letra C. A letra C diz que acarreta decisão em regra de eficácia ex nunc. Aí é lembrar de uma coisa, a ADI e a DPF, quando a pretensão é retirar a lei do ordenamento jurídico, gente, o efeito regra é o ex tunc, porque me ajuda, se a tua pretensão é retirar a lei, expurgar essa lei do ordenamento jurídico, você está querendo dizer o quê? Que a lei nasceu inconstitucional ou que ela se tornou inconstitucional? E ela nasceu errada. Só que a apuração desse erro, dessa falha, desse vício, pode ter demorado um bocado. Mas ela já nasceu ruim. Então, se ela já nasceu inconstitucional, tudo que ela construiu, tudo que ela praticou, deve ser considerado inconstitucional? Nulo. Então, o efeito da decisão deve ser ex tunc. Fui claro, gente? Só não ache você que essa informação é absoluta. Excepcionalmente, o Supremo Tribunal Federal modula o efeito da decisão. E pode, muitas vezes, num caso concreto, inclusive em decorrência da segurança jurídica, modular o efeito para o ex nunc. Vou te dar um exemplo. Imagine uma lei federal imposto em 1990. 90, hein? 90, 2000, 2010, 2020, 2022, o Supremo Tribunal Federal julga essa lei inconstitucional. A União arrecadou por muitos anos. Se o efeito for ex tunc, o que vai ter que acontecer? Porra, a União vai ter que devolver o dinheiro de todo mundo. Vai dar merda. Então, pela segurança jurídica, certamente o efeito não seria ex tunc. O efeito seria ex nunc, mas isso é excepcional. Show? Desce. Letra E. Tem como um de seus legitimados especiais a Defensoria Pública do Estado e da União. E não, eu acho que na primeira aula eu te falei dos 3 caras, das 3 mesas, dos 3 órgãos, os legitimados à propositora da ADI, da ADC e da ADPF. Então, nosso gabarito para a questão 12. Eu pulei a D? Então vamos lá. Pulei. Identifica-se com o controle difuso de constitucionalidade. Me ajuda, gente. A DPF, o controle é difuso ou o controle é concentrado? Se o nosso gabarito falou que tem caráter subsidiário, eu só vou usar a ADPF quando não for possível usar a ADI, a ADC. Se a ADPF, para ser utilizada, eu dependo da análise das 2 primeiras ações, fica evidente que o controle não é difuso. Fica evidente que o controle é concentrado. Gabarito letra A, sem dúvida alguma. Bora, parte para 13. Questão 13. Gente, leitura dinâmica mesmo.
E aí, galera, posso? Vamos. A ação direta de inconstitucionalidade genérica, a genérica, tem cabimento, dentre outras hipóteses, em relação, letra A, às leis já revogadas, mesmo que haja relações jurídicas celebradas à época de sua vigência. Gente, pensa, se a lei já foi revogada, se ela já foi retirada do ordenamento jurídico, para que a gente vai fazer o Supremo perder o tempo dele para discutir constitucionalidade de uma lei que nem existe mais? Letra B. A lei distrital, em face da Constituição Federal, desde que se trate de uma norma editada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, em decorrência do exercício de sua competência estadual. Gabaritaço. E vou te falar uma parada. Lei distrital, nego fica bolado quando pinta. Tu não pode ficar. Porque, mais uma vez, se o teu examinador trouxer lei distrital, pode ter certeza, é presente de Papai do Céu. Porque o examinador vai ter que te contar algumas informações. Deixa eu trocar uma ideia com vocês rapidamente. O Distrito Federal, ele legisla como se fosse um estado ou ele legisla como se fosse um município? Os dois. O Distrito Federal tem as duas caras. É uma unidade híbrida, lembram disso, gente? Ora ele vai atuar como se fosse um estado, outrora como se fosse um município. Então perceba, se pintar uma lei distrital, o teu examinador vai ter que te contar algumas coisas, porque eu já tô ligado que se porventura essa lei distrital versar sobre conteúdo regional, vamos pensar, gente, se a lei distrital versar sobre conteúdo regional, essa lei distrital tem cara de lei estadual ou tem cara de lei municipal? Tem cara de lei estadual. Então pensa comigo, olha aqui, ó. Se essa lei distrital tem cara de lei estadual, se a minha pretensão na análise em abstrato da lei é, cara, essa lei é inconstitucional, eu desejo retirar a lei do ordenamento jurídico. Aí você vai brincar sempre levando em consideração as duas primeiras ações. A terceira tem caráter subsidiário. Use apenas as duas primeiras num primeiro momento. Você estaria em ADI ou ADC? ADI. Mas a ADI atinge que é estadual? Atinge, então vai ser a ADI. Agora, se a minha pretensão for manter essa lei no ordenamento jurídico, tem muita gente dizendo que essa lei distrital é inconstitucional, mas eu, como legitimado, analisei a lei e percebi a lei perfeita. A lei não ofende a Constituição Federal em nada. Eu desejo mantê-la no ordenamento jurídico, ratificar a sua constitucionalidade. Eu usaria, penso nas duas primeiras, eu utilizaria ADI ou ADC? ADC, mas a ADC atinge estadual? Então esquece a ADC e traz aquela que tem caráter subsidiário, que é a DPF. Agora, irmão, na boa, se o teu examinador disser que essa lei distrital versa sobre conteúdo local, essa lei tem cara de lei... Porra, você não perde 3 segundos para resolver essa questão. Porque a ADI atinge o que é municipal? E a ADC atinge o que é municipal? Então, seja no intuito de retirá-la do ordenamento jurídico, seja no intuito de mantê-la no ordenamento jurídico, a única ação possível de ser usada é a... Você conclui, então, que não cabe ADC contra a lei distrital. Ou você decorava essa frase, não cabe ADC contra a lei distrital, correndo o risco de no domingo que vem tu não lembrar de porra nenhuma. Ou então você lembra dessa brincadeira aqui, cara. Você não está decorando, você está entendendo. Aí, quando pinta a questão de lei distrital, o teu examinador tem que te contar essa informação aqui. Qual? Aqui te disse, ó, a lei distrital, em face da Constituição Federal, o parâmetro do controle é a Constituição Federal, desde que se trate de uma norma editada pela Câmara Legislativa, que é a Casa Legislativa lá do Distrito Federal, em decorrência do exercício de sua competência estadual, ou seja, é uma lei distrital que tem cara de lei. E se a pretensão é retirar, cabe ou não cabe a DI genérica? Gabarito, letra B. Esse é o único caso que a DI é de lei orgânica. Mas em se tratando na lei orgânica de conteúdo regional, possível. Pois é, é o único exemplo. A única possibilidade, inclusive. Tá? Fala boa, hein? Ouviram, gente? Ele disse assim, a única possibilidade de uma ADI é quando olhando para a lei orgânica. Mas em se tratando na lei orgânica do Distrito Federal, que o conteúdo tenha cunho estadual. Lá não tem Constituição estadual, mas a lei orgânica do Distrito Federal trata de questões regionais. Vamos. Letra C. Erro dela. Cabe
Cabe à ADI genérica, a norma inserida no corpo da Constituição Federal pelo próprio Constituinte originário. Paro e já te questiono se a norma é oriunda da vontade do originário. Norma originária encara controle? Não. Ela pode ser usada como parâmetro de controle, mas ela nunca será objeto de controle. Foi ou não foi, gente? Agora, a norma constitucional derivada, encara ou não encara controle? A derivada encara, porque ela foi criada pelo poder constituinte derivado reformador. E o constituinte derivado, ele é subordinado ou insubordinado? Ele é condicionado ou incondicionado? Se ele é condicionado, ele precisa atender regras. Se essas regras não forem cumpridas, a norma constitucional é inconstitucional, tem a possibilidade de encarar controle sim. Letra D, a norma anterior à Constituição. Gente, leis anteriores à Constituição de 88, qual é a ação que faz controle concentrado? A DPF. E a letra E, municipal em face da Constituição Federal. Parei, gente, porque se a lei é municipal, não dá para usar nem a DI, nem a ADC. Se temos uma lei municipal, mais uma vez, o controle concentrado será feito por meio da ADP. Rápido, mas tá tranquilo? Então vamos embora. Acreditando em vocês. Se pegar, para a aula. Levanta o braço, Arthur. Pera aí. Explico isso melhor. Questão 14. Faz comigo porque essa tá fácil. A 14 diz que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade os legitimados, dentre as alternativas, ministro de Estado, mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o AGU, chefe da Controladoria Geral da União, presidente de Tribunal Superior. Gente, a única a ser marcada aqui é a letra A. Mesa da Câmara, mesa do Senado e a mesa das casas legislativas regionais. A Câmara Legislativa do Distrito Federal. A 15 eu quero que você faça. Bom, a 15 traz o seguinte pra gente. Cara, tudo que você leu aqui acontece. Tá correto. A gente tem que marcar aquilo que se enquadra no que está sendo requerido aqui no nosso enunciado. Considera esse mecanismo de controle de constitucionalidade que tipo de controle? Político e repressivo. Vamos lá. A letra A me diz a suspensão pelo Senado da execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. A letra B já fala acerca do veto presidencial a projeto de lei por motivo de inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. Deixa eu bater essa letra B aqui. A letra B é controle? É ou não é, gente? É, mas esse controle não é repressivo. Esse controle é preventivo, porque se você está falando de veto, você ainda não tem uma lei, você ainda tem um projeto de lei. É o presidente da República buscando evitar que nasça uma lei inconstitucional. Então esse controle é preventivo e não repressivo. E se quem está fazendo é o presidente, ele é político, mas preventivo. Não posso marcar, eu quero repressivo. Quando ele fala que por motivo de constitucionalidade seria impedido? Não, porque ele é o presidente. Não é uma decisão jurisdicional, é uma decisão política, ainda que seja por inconstitucionalidade, entendeu? Ele vai ser sempre político. O veto do presidente é sempre político, tá?
Porque a gente, na realidade, tem falha aqui na letra B. Porque quando o presidente veta por contrariedade ao interesse público, não é controle de constitucionalidade, ele está fazendo um controle social. Está percebendo? O fundamento do controle é quando o presidente veta pela inconstitucionalidade. Eu pensei que tivesse político e jurídico. Não, o jurídico é feito pelo judiciário em sede de processo jurisdicional, entendeu? E essa é a ideia. Letra C. A letra C diz assim, ó. O parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça das Casas Legislativas em análise a projeto de lei. Gente, mais uma vez, esse controle é preventivo, porque você está na Comissão de Constituição e Justiça aí, Sérgio. Mais uma vez, a CCJ, ela está se utilizando da fala, da fundamentação da inconstitucionalidade. Mas pelo simples fato de estar usando da fundamentação da inconstitucionalidade, eu não posso chamar esse controle de jurídico. Eu ainda assim tenho que chamar de controle político, porque ele está sendo feito por Casa Legislativa. Letra D. A letra D já me diz a suspensão da lei, ou melhor, a suspensão da eficácia de lei federal pela superveniência de lei estadual que veicule normas específicas em matéria de competência legislativa concorrente. Aí tu olha para essa alternativa na hora da prova, né, pensando com os seus botões, você pensa assim, pô, cara, mas isso não é controle de constitucionalidade. Isso nada mais é do que o jogo harmônico de atuação das unidades da federação na competência concorrente. Porque quando a gente está falando de competência concorrente, me ajuda, gente, a União legisla? Sim, mas a União só traz norma? Os estados e o Distrito Federal legislam de maneira suplementar, não é isso? Mas quando falta a norma geral da União, o Estado pode legislar antes? Problema algum, a Constituição determina e a tal da competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Mas quando o Estado legisla antes da União, isso não impede com que a União legisle depois. E aí a União legislando depois, ela vai revogar as leis estaduais? Não, porque não é controle de constitucionalidade. Ela vai suspender a eficácia daquilo que é previsto em lei estadual, mas se mostre contrário às novas regras. Não é controle de constitucionalidade. É nada mais que uma harmonia da atividade desempenhada pelas unidades da federação que participam da competência concorrente. Não posso marcar a letra D, nada a ver. A letra E, por sua vez, diz decisão liminar proferida em sede de ADI, suspendendo a eficácia de lei estadual até o julgamento definitivo da ação. Cara, se você já está em sede de ADI, o controle é repressivo? É ou não é? É porque a lei já nasceu. Está sendo discutida no Supremo, mas esse controle não é político, esse controle é jurídico, porque está sendo exercido pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal. Teu gabarito é letra A. Teu gabarito é a letra A. Mas a questão fala execução da... Hã? A questão fala execução da lei declarada. É, por isso repressivo. Tá? A lei já foi declarada inconstitucional, não é projeto, é lei. Mas por que é político? Porque nesse momento a atividade é desempenhada por uma casa legislativa. Só que eu preciso aplicar, eu preciso linkar essa letra A aí onde é que ela acontece. Você quer perguntar? Sim. Aqui na letra B, ele faz o contrário, né? A suspensão da eficácia da lei federal. A lei federal extrapola a norma geral. Aí ela é inconstitucional. A lei estadual É inconstitucional. é inconstitucional. Eu li errado isso aqui, ó. Tá vendo? A letra D, gente, eu até li, ou pelo menos li corretamente, mas interpretei de maneira equivocada. Porque aqui já está o contrário, né? Ó, a suspensão da eficácia da lei federal pela superveniência da lei estadual. A lei estadual é a eficácia da lei federal. É o contrário. E aí eu preciso pegar a tua fala. Quando eu tenho uma lei federal trazendo normas gerais e o Estado legisla contrariando a lei federal, a lei estadual é inconstitucional. Tá percebendo? Mas isso vai depender de uma análise do judiciário. Alguém precisa provocar o judiciário, fazer com que o judiciário julgue essa lei como inconstitucional. Não é automático, né? Há necessidade de um processo judicial. E você, como legitimado a juiz de uma ADI, discuta a inconstitucionalidade da lei. Ou em sede de controle difuso, quando rolar aquele lembra daquele choque entre lei local e lei estadual? Que enseja até a utilização do recurso extraordinário? É nessa linha. Mas vai depender do judiciário ser provocado para tanto. Tá? Comentar?
A letra E aqui a gente está falando de decisão liminar, por exemplo. Vamos imaginar que você seja o Procurador-Geral da República. E depois da análise em abstrato, dessa lei aqui do Estado do Rio de Janeiro, é uma lei estadual que está aí, não é? Depois de uma análise em abstrato, você percebeu que essa lei aqui é inconstitucional, você PGR. O que você faz? Você provoca o Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade. Então a gente já está percebendo que o controle não é político, é jurídico. Ok? Mas eu já estou percebendo que o controle é repressivo, porque já nasceu a lei. Só que o que você faz? Você vira para o Supremo e diz assim, Supremo, como eu sei que as ADIs muitas vezes demoram muito para serem julgadas, porque muita coisa tem que ser analisada, essa lei é temerária demais. E eu consigo demonstrar com clareza, sem a necessidade de um esgotamento da discussão de mérito, te mostrar que algumas coisas precisam ser, pelo menos, resguardadas. Então vamos fazer o seguinte, eu te mostro isso aqui em sede de liminar. Se o que eu te mostrar for razoável pelo fumus boni iuris ou periculum in mora, o que você faz? Você suspende a aplicação da lei, até que decida por sua inconstitucionalidade. Você está pedindo nada mais que uma cautelar. Até que o Supremo decida para dizer se ela é ou não é inconstitucional, você pede uma decisão liminar. Nesse período, é jurídico, é repressivo, mas é jurídico. Porque é o Supremo que está determinando isso. Tá percebendo? Agora, quando eu vou para a letra A eu preciso entender. Gente, me ajuda aqui rapidinho. A gente já falou de recurso extraordinário. O extraordinário faz controle de legalidade ou controle de constitucionalidade? O extraordinário. Constitucionalidade. Agora, esse controle de constitucionalidade que é praticado pelo STF em sede de recurso extraordinário, é um controle difuso ou um controle concentrado? O que você acha? Quando o Supremo julga recurso extraordinário, o controle é difuso ou concentrado? O que você acha, gente? Sem medo. Sempre difuso. E sabe por que você tem que enxergar ser sempre difuso? Porque pensa, gente, olha que barato. Se você está levando ao Supremo um recurso extraordinário, eu chego claramente à conclusão que esse processo não começou no Supremo. Ele vem de baixo. Concorda comigo? Não é uma competência originária do Supremo, é uma competência recursal. Então, se é recurso, uma coisa, essa ação, a ação que deu origem ao recurso, ela não começou para o controle, ela começou para outra parada. O controle de constitucionalidade aconteceu no meio do caminho. Não sei quando, mas aconteceu. Então, sempre quando for recurso extraordinário, o controle vai ser difuso. Professor, concentrado, então é só quando a competência originária é do STF. Ou do TJ, quando o parâmetro do controle for a Constituição do Estado. Mas quando a gente olha para o parâmetro ser a Constituição Federal, você vai guardar isso aqui, ó. Concentrado. ADI, ADC, ADPF, apenas. Porque quando você é legitimado a juízo uma ADI, eu já sei o que você quer. Arguir a inconstitucionalidade da lei. Quando você ajuiza uma ADC, eu sei qual é o caráter principal da ação. Você deseja ratificar a constitucionalidade da lei. Quando você usar a ADPF, eu também consigo saber o que você está querendo. Ele está querendo fazer controle concentrado, porém, ele não conseguiu usar a ADI, também não conseguiu usar essas três ações, a sua única pretensão. A tua pretensão não é prender ninguém. Tua pretensão não é dinheiro, tu não quer indenização. A única coisa que tu quer é controle. Concentrado. Agora, se é recurso extraordinário, o processo começou abaixo. Um exemplo aqui, ó, do meu processo com o Sérgio. 500 mil, aí eu recorri, 5 mil, mas aí ele olhou para cima e viu o STJ e viu o STF. Gente, se no curso desse processo rolou violação à Constituição, qual é o recurso que ele usa? Extraordinário. Controle de... Mas a ação começou por controle? Ou o controle aconteceu no meio do caminho? Então é difuso. Sempre vai ser difuso. Sempre vai ser difuso. Foi ou não foi? Sempre, sem dúvida. Tamo junto? A decisão
ADO, ela também, ela não seria discricionária? De quem? Do STF. No recurso extraordinário? Não digo discricionária, mas ele vai analisar e ele tem... Senado. Não, mas aí que tá. Nesse caso, quando é ADO, você não usa essa letra A aqui. Não, a minha dúvida é exatamente no ADO, em relação à omissão. A decisão vai para o Congresso, a decisão do STF, e essa decisão ela é vinculada? Tem que ser. Há a obrigação de se criar, mas a gente percebe que muitas vezes não criam. Essa omissão continua. Pois é, ela continua. Mas há necessidade de ser criado porque é uma decisão judicial. Decisão judicial obrigatoriamente tem que ser cumprida. Mesmo para não Na ADI, o próprio Supremo já retira a lei. Porque o efeito já é erga omnes. Então o próprio Supremo, com a decisão em sede de ADI, já torna a lei inconstitucional para todo mundo. Entendeu? Agora, quando é controle difuso, a brincadeira é outra. Porque pensa, gente, vamos lá, de novo, recurso extraordinário. O Supremo está fazendo controle concentrado ou difuso? É difuso, né? Já chegou à conclusão que é difuso. Mas se o controle é difuso, o efeito é erga omnes ou inter partes? Como regra. Como regra. Agora pensa, não é uma decisão definitiva? Tem alguém acima do Supremo? Se o Supremo está dizendo que a lei é inconstitucional, mas em sede de recurso, a decisão gera efeito inter partes. Essa decisão não é uma decisão definitiva? Não seria razoável, já que não tem ninguém acima do Supremo para dizer diferente, que essa decisão do Supremo já gerasse um efeito para todo mundo? Mas é inter partes, cara, porque é difuso. Aí o que o Supremo tem que fazer? O Supremo, quando julga um recurso extraordinário, gerando efeito inter partes, apenas para as partes daquele processo que fez nascer o recurso, o Supremo, como a decisão é definitiva, deve notificar uma casa legislativa. E aí essa casa legislativa, sendo notificada, tem a obrigação de transformar esse efeito em erga omnes, por meio de resolução legislativa. Highlander, abre aí o artigo 52 rapidinho. Abre aí o artigo 52. 52 fala de quem, irmão? Caput. Caput do 52. Compete privativamente ao Senado. Highlander está olhando ali, está percebendo a existência de 15 incisos. Mas eu só preciso ouvir o inciso 10. É o que basta para esse momento da aula. Inciso 10 diz o que, irmão? Suspender a execução do todo ou parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Acabamos de falar. Então, quando o Supremo julga de maneira definitiva uma lei como inconstitucional, mas em sede de controle difuso, o efeito é inter partes. Vai competir ao Senado transformar esse efeito inter partes em erga omnes. Faz isso por meio de resolução legislativa. Te pergunto, o Senado Federal está participando do controle? Tá ou não tá? Tá. Mas essa atividade é política, concordam comigo, gente? Porque ele não está julgando mais nada. Quem julgou foi o Supremo. Ele só está efetivando efeito. E ele está fazendo isso depois da lei já ter sido declarada inconstitucional, concordam? Então me ajuda, esse controle é preventivo ou repressivo? Hã? Repressivo. Jurídico ou político? A questão queria o controle político e repressivo. Mas o STF não pode fazer através da modulação dos efeitos? Pode. Excelente. E o STF muitas vezes faz. Engraçado, olha, é mesmo tanto quanto contraditório, porque eu digo assim, o STF muitas vezes faz. Mas a parte. Por que o STF muitas vezes faz? Não sei se o pessoal te ouviu. Faz o quê, Arthur? Tô aqui no fundo, não escutei. Faz de modular os efeitos e já gerar efeito erga omnes, a abstrativização do controle difuso, que é tornar o efeito inter partes em erga omnes pela modulação dos efeitos. Por que o Supremo faz isso? Pela segurança jurídica. Ele pensa assim, cara, na moral, esse assunto aqui é foda, mané. Puta que pariu. A decisão
é pela inconstitucionalidade. Mas se o Senado demorar em transformar essa porra em erga omnes, vai dar merda. Pela segurança jurídica, se mostra prudente que nós, ministros do Supremo, modulemos o efeito e apliquemos na decisão o efeito erga omnes, sem depender do Senado. Só que tem um detalhe. Quando o Supremo não afasta a competência do Senado, ainda assim o Senado terá que criar a resolução legislativa, mas a segurança jurídica já foi resguardada pela modulação dos efeitos. Tranquilo? Hã? Protocolo de controle. Mas já está resolvido. Só que aí, Matheus, a gente tem que lembrar que isso aí tem que ser excepcional. Porque a partir do momento que o Supremo passa a fazer isso como regra, ele está modificando a teoria do controle. Entendeu? Não, a repercussão geral é para analisar o recurso, lá no início de tudo. É justamente no momento do julgamento. E para isso tem que votar, inclusive, porque a modulação dos efeitos vai depender de 8 votos dos 11 ministros, dos 2/3 dos ministros do Supremo. E não é só para esse caso, não. Do efeito, muitas vezes também para o efeito ex tunc ex nunc. Lembra que eu falei? Quem regra o efeito é o ex tunc. Mas pode ser que o Supremo enxergue assim, cara, não dá para ser ex tunc. Vai dar merda, mano. A gente vai quebrar o país. Então a gente modula, vota, modula daqui pra frente, a lei não vale mais, quem não fez não faz mais, mas quem fez chorou e vida que segue Brasil. No caso da resolução do Senado, está suspendido. Mas no caso da súmula vinculante não obriga isso. É porque a súmula vinculante, ela não vincula o legislativo, entendeu? Ela não vincula, porque no caso da súmula vinculante, a gente não está falando de uma função de controle efetivo de constitucionalidade, está falando só de interpretação de norma, né? E por que o Supremo interpreta a norma? Porque a norma é ruim. E se a norma é ruim, cara, o Supremo meio que está dando uma chinelada no Legislativo. Cara, Legislativo, tu cria a norma ruim, a norma constitucional que você criou é ruim, está gerando dificuldade na interpretação e eu, Supremo, estou tendo que interpretar porque vocês fazem uma norma ruim. O Legislativo pode corrigir essa norma? Pode ou não pode? Por meio de emenda. E se o Legislativo corrigir a norma, a súmula acaba sendo superada. É por isso que a súmula não pode vincular o Legislativo. Porque o próprio Legislativo pode corrigir aquilo que já deveria ter feito antes. E os demais órgãos do Judiciário. Tá? Vamos lá. Próxima questão. Faz a 16, vamos no ritmo. Dezesseis. Opa. Posso com vocês, gente? Vamos lá, 16, ó. Do mesmo modo que a ação direta de inconstitucionalidade está fazendo uma comparação entre a ADI e a ADC. A ADC inadmite, após ter sido ajuizada, a extinção do processo em razão da desistência do autor. Cara, guarda aí, ó, pode marcar o gabarito, a letra A, tá? ADI, ADC e ADPF não cabem desistência. ADI, ADC, ADPF não cabe desistência. Não cabe desistência. Até o fim. Não cabe desistência para essas três ações. O legitimado que provocou o Supremo, que provocou o Judiciário, não vai desistir. E se porventura buscar, o Supremo vai continuar julgando. Letra B. Não será conhecida, caso dela não conste, a indicação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição normativa objeto da ação. Gente, não tem isso. Nesse caso, não há necessidade dessa controvérsia,
porventura, em sede de controle difuso, uma única vez discutiram a constitucionalidade da lei, já é possível se fazer controle ou buscar ratificar a lei por ADC. Foi claro ou não, gente? Quando você fala... Vou pegar mais uma vez o gancho da súmula vinculante. Quando a gente fala de criação de súmula vinculante, o Supremo não pode sair criando súmula vinculante sobre qualquer assunto ou qualquer argumentação. Eu preciso analisar, ou melhor, o Supremo precisa evidenciar a existência de uma controvérsia relevante que mostre um número repetitivo de ações sobre o mesmo tema. Aí a súmula vinculante pode nascer. Mas para ajuizar a ADI, para ajuizar a ADC, não tem necessidade disso não. Foi ou não foi? Letra C. A letra C já me diz que cabe ser proposta em face de lei ou ato normativo federal ou estadual. Batida a letra C, hein, gente? A ADC atinge o que é estadual? Só atinge o que é federal. A ADI atinge os dois? A ADI atinge os dois. E a letra D diz que enseja, em sua tramitação, a citação do advogado-geral da União para defender o ato ou texto impugnado. Highlander, abre aí o artigo 103. Você está localizando aí pra gente. Ele vai apresentar os legitimados à propositura da ADI e da ADC, que a gente sabe servem também para a DPF. Na finalização do artigo 103, você conta com 3 parágrafos. Eu acredito ser o parágrafo 3º. É o 3º? Sim. Que precisa ser lido. Lê pra gente aí. O Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o ato e o texto impugnado. Cara, mas você leu no Supremo estiver apreciando a inconstitucionalidade. Aí tem que citar o AGU. E por que tem que citar o AGU? Gente, o AGU não é o advogado do Executivo? Melhor, não é o advogado da União? Se nasceu lei, use da presunção. O projeto de lei passou pela Câmara? Passou pelo Senado? Teve a sanção do presidente? Só que quando o presidente sanciona um projeto, cara, não é o presidente. Quer dizer, é o presidente, é a assinatura dele. Mas não é ele que analisa, obviamente. Bolsonaro vai fazer o controle de constitucionalidade? Dilma fazia controle de constitucionalidade? É óbvio que não. Quem vai auxiliar o presidente nesse momento é a AGU, o órgão de advocacia da União que presta consultoria jurídica ao Executivo. Isso está escrito na Constituição. O artigo 131 do texto constitucional nos mostra que compete à AGU a assessoria ou assessoramento jurídico e consultoria jurídica para o Executivo. Então quem está ali do lado, não, presidente, ó, tá lindão, pode dar o teu ok aí, ó. Pode meter a caneta com a sanção, presidente. Então depois disso tudo, quando a lei acaba encarando uma ação de inconstitucionalidade, é razoável que o Supremo chame, ô AGU, vem cá, não foi tu que auxiliou lá o presidente na sanção? Então chega aí, pô, vem defender a tua lei aqui, que estão dizendo que ela é inconstitucional. Agora, se você mudar a ação, se não for mais ADI, se agora é ADC, gente, a ADC deseja arguir a inconstitucionalidade ou ratificar a constitucionalidade? Então não precisa de ninguém defender porra nenhuma, porque aqui já estão buscando que a lei seja ratificada a sua constitucionalidade. Para que citar alguém para defender? Fui claro, gente? Então esse negócio que você leu aí na letra D só serve para ADI e não para ADC. O gabarito aqui foi letra A mesmo. Questão 18, é uma questão quase que repetida, posso ler com vocês? No âmbito da legitimação ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige a prova da pertinência temática por parte. Fizemos isso aqui na primeira aula, lá em dezembro. O que tem aqui a atender a pertinência aqui, gente? Governador. Partido político pode propor a DI, a DC, a DPF, independentemente da lei, a mesma coisa a mesa do Senado, a mesma coisa a PGR, Conselho Federal da OAB tá para qualquer parada, mas o governador de um estado ou do Distrito Federal ou a chamada forma. Tranquilo? Tá no esquema aí? Gabarito letra D, delta.
delta. Se você sindicato. 1, 2, som. 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 Som, 1, 2. Não? Som, 1, 2. Tá piscando. Som. Som. 1, 2, som. Dá pra ouvir. Ah, é. Que porra, tem que. 1, 2. Foi. Bom, então, a questão 18, gente. Gato letra D. Deixa eu só ler como atender a pertinência temática dos 3 caras. Lembra? Porque os... Quando a gente fala de mesa, das mesas, quem tem que atender pertinência? Só a mesa de Assembleia ou Câmara Legislativa, porque mesa do Senado e mesa da Câmara dos Deputados não precisa. Dos 3 órgãos, tem gente que precisa? Partido político, não. Conselho Federal da OAB também não. Quem? Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Então, a cada trio, você vai tirar um que deve atender a pertinência temática, tá? Questão de número 17, aí a gente faz e já toma o nosso café. A 17 diz assim, ó. Uma emenda inconstitucional à Constituição brasileira, letra A, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, pois não se insere no conceito de ato normativo federal, mas pode ser de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Cara, se tu tá falando de emenda constitucional, é ato normativo federal? Se é ato normativo federal, vai ser por meio de ADI. Não a DPF. E a DPF tem o caráter residual, subsidiário. A letra A não posso marcar. Juntão, já havíamos conversado que emenda pode encarar controle porque é fruto de trabalho do poder constituinte derivado do reformador, um poder constituinte que é subordinado. A letra B já me diz que não pode ser objeto de controle de constitucionalidade pela via difusa. Pensa, pode? Claro que pode, gente, porque pensa, meu processo está aqui, ó, na primeira instância. Sérgio, autor, eu, réu. Primeiro grau de jurisdição. Eu posso mostrar ao juiz de direito que aquela emenda constitucional que surgiu contrariando regras da Constituição Federal. Então eu posso sim fazer com que a emenda seja objeto de controle difuso, problema algum. Não é só controle concentrado. Letra C. A letra C me diz que não pode ser objeto de controle de constitucionalidade, pois se amalgama a Constituição e eventuais antinomias devem ser consideradas meramente aparentes, solucionados pelos princípios da hermenêutica. Não, de novo, o poder constituinte derivado do reformador que fez nascer a emenda constitucional, por ser condicionado, ele precisa atender aquelas regras. Arthur, me dá um exemplo aí de condição que tu está falando o tempo todo, mas não cita um exemplo. Gente, uma emenda constitucional pode surgir em qualquer momento? Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio impedem a alteração do texto constitucional? Se nascer, é inconstitucional. Uma emenda constitucional pode encarar qualquer tipo de procedimento para aprovação? Não, tem que passar pelas 2 casas, 2 turnos, 3/5. Se atender menos que isso, é inconstitucional. Uma emenda constitucional pode atingir qualquer assunto? Não, porque existem as cláusulas pétreas. E ainda preciso lembrar que uma proposta de emenda rejeitada no curso de uma sessão legislativa não pode voltar a ser discutida na mesma sessão. Com isso eu te mostrei condição circunstancial,
condição formal, condição material e condição temporal. As 4 condições do poder constituinte derivado reformador. Para não poder voltar na mesma sessão, eu não sei, é uma pergunta. Acho que tem um salvo em relação a se a maioria absoluta, é isso? Não. Emenda não. Esse salve, ele tá lá no 67, artigo 67. Mas olha como o 67 traz a informação. Cara, tua pergunta foi muito boa. Porque é uma dúvida muito comum para quem está estudando bem. Artigo 67 diz o quê? A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto da mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Pegou o início? Projeto de lei pode até voltar, mas PEC não. PEC não volta não. Fui claro? Cuidado que a gente tem que ter. Projeto de lei, PL volta, se tiver a maioria absoluta. Mas PEC nunca. PEC não volta. PEC só volta, e é importante também comentar, se entendermos ser um substitutivo. O substitutivo até pode voltar. Lembram disso ou não? O substitutivo é quando você tem uma PEC que trata do mesmo assunto. Isso foi muito evidente em 2015, quando o Cunha, presidente da Câmara, encabeçou uma PEC que tinha a pretensão de diminuir a maioridade penal. O original tinha a pretensão de diminuir dos 18 para os 16 para todo crime. Na PEC original surgiu um substitutivo, que é uma PEC alternativa. Nessa PEC diminuir dos 18 para os 16 para todos os crimes, mas apenas os crimes hediondos. Não tinha um outro objeto, mesmo sendo o mesmo assunto. Aí a discussão é assim: podem dar continuidade no original? Pode, sabe por quê? Porque o substitutivo é um outro projeto, é uma outra proposta, com uma outra numeração. Ainda que tratem do mesmo assunto, é como se fosse a PEC 1 e a PEC 2. Se você pode dar continuidade na PEC 1. Tem uma questão sobre... Eu fiz? Eu não sei. Não, tá, tem material. No primeiro material. Eu vou fazer. Se eu não fiz, eu vou fazer, tá? A emenda da Constituição Estadual também não pode... Segue o mesmo padrão. E isso é de reprodução obrigatória, tanto na Constituição do Estado quanto na Lei Orgânica Municipal. E não só esse dado, Sérgio. O Sérgio falou assim, pela simetria isso também deve ser aferido às constituições dos estados e às leis orgânicas? Sim, e não só isso. Lembra que uma parada que a FGV cobra muito é sobre sanção e veto de PEC? O presidente sanciona PEC, veta PEC. Isso também não deve acontecer na Constituição do Estado. O governador não deve sancionar nem vetar PEC. Assim como na lei orgânica do município, o prefeito não deve sancionar nem vetar. Pela simetria, a gente verifica isso como um assunto, ou esses dados como dados de reprodução obrigatória, tanto nas constituições estaduais quanto nas leis orgânicas municipais. Acho que o STF jogou uma ADI, acho que no Mato Grosso, em relação a isso, que a Constituição do Estado previa a sanção? A sanção do governador. Inconstitucional. Inconstitucional. Eu não cheguei a conferir, mas a gente já percebe que é inconstitucional. Porque há a exigência da reprodução obrigatória das regras que a gente tem na Constituição Federal. E em se tratando de Constituição Estadual, a gente evidencia a reprodução obrigatória assim, de maneira mais robusta. Sabe por quê? Porque é a atuação de poder constituinte. Derivado, decorrente, mas é constituinte. Tá? Então deve ser realmente atendido, reproduzido de maneira obrigatória. Tá? Vamos lá, letra D, não é isso? Letra D. A letra D diz que a emenda pode ser objeto de controle difuso e objeto de controle concentrado. E o parâmetro do controle são as limitações procedimentais, materiais e circunstanciais impostas ao constituinte derivado. Cara, foram as limitações que eu acabei de te contar aqui. Limitação material, temporal, tá certo.
gabarito é a letra D. A letra E, por sua vez, fala que pode ser objeto de controle difuso e concentrado por meio da DPF. Não, não é a DPF. É a DI. É a DI. Firmeza? Vou tomar um café rápido, aqueles 10 minutinhos.